Pra mim, esse é um dos piores níveis que um ser humano pode chegar. E eu confesso que me deu até um certo embrulho no estômago enquanto eu tava pesquisando esse roteiro. Mas, se você tem estômago forte, se prepara, você tá no canal Viróscopo e esse é o Iceberg de Canibais. Oti Sanches. Algo ainda pior do que o canibalismo é o canibalismo contra um membro da própria família. E em 2009, uma mulher no meio ali de um surto psicótico, ela acabou fazendo o pior com o próprio filho. E para entender essa história que aconteceu em 2009, precisamos voltar um pouquinho no tempo. Oti Sanches, nascida no Texas, teve uma infância bastante complicada. Ela era filha única, não conheceu o pai e cresceu em uma casa lotada, morando com 7 parentes. E a família dela se mudou várias vezes antes de se estabelecer em San Antônio. E desde muito cedo, ali aos 5 anos de idade, a Oti já dava sinais de que algo não ia bem. Ela dizia ouvir vozes, algumas eram boas, mas outras eram ruins. E uma dessas vozes se chamava Lucy, e ela mandava ela fazer coisas ruins como se machucar. E apesar disso, ela conseguiu terminar a escola e começou um curso para ser técnica em farmácia. E foi lá, em 2003, que ela conheceu um homem chamado Scott Bushels, que foi o futuro pai do seu filho. E um detalhe importante: ele também sofria de esquizofrenia, e o relacionamento dos dois era muito instável, cheio de idas e vindas. A doença mental de Oti mais tarde foi diagnosticada como esquizofrenia paranoide, e essa doença piorou muito 5 anos antes do crime que ela cometeu. Ela não conseguia parar em nenhum emprego e o seu comportamento ficava cada vez mais esquisito. E a família só foi entender a gravidade da situação em maio de 2008. Nesse mês, a Oti teve uma crise tão forte que ela precisou ser internada por 16 dias no Hospital Estadual de Austin. E essa foi a primeira vez que a família viu de perto o quão doente ela estava. Depois da alta, ela começou um tratamento ali num centro de saúde em San Antônio. Ela ia nas consultas e estava tomando corretamente os seus remédios. Mas em setembro de 2008, tudo mudou. Esse centro de saúde avisou que, por cortes no orçamento, não poderia mais oferecer o tratamento gratuito. E a Oti não achou que conseguiria pagar e simplesmente parou de ir, e o caso dela foi arquivado. E essa interrupção no tratamento foi um ponto bastante crítico. Uma pessoa com esquizofrenia paranoide que já tinha sido internada ficou sem acompanhamento e sem remédios, e as consequências disso seriam trágicas. Nos meses seguintes, a Oti engravidou, e após o nascimento do bebê, o seu quadro mental piorou de vez. E ela foi diagnosticada com psicose pós-parto, que é uma forma gravíssima de depressão pós-parto que causa alucinações e delírios. E 9 dias antes do crime que ela cometeu, por causa dos efeitos colaterais, ela parou de tomar o seu principal remédio, que era o Risperdal. E ele ajudava muito a controlar a esquizofrenia dela. E a Oti tentou desesperadamente pedir ajuda. E 6 dias antes do crime que ela cometeu, uma conselheira chamada Luinda Combs percebeu que Oti estava em plena psicose. Ela viu o rosto do bebê se transformar e ouvia vozes. E a conselheira teve uma atitude correta. Ela chamou a ambulância e mandou ela para um hospital metodista metropolitano, avisando a equipe sobre a suspeita de psicose pós-parto. Porém, foi no hospital que a ajuda falhou. Eles fizeram alguns exames de rotina por 3 horas. E a avaliação psiquiátrica, que era a parte mais importante, só durou 44 minutos e foi feita por um conselheiro e não por um médico psiquiatra. A Oti chegou a pedir para ser internada, mas a pergunta que decidiria tudo foi: você quer se matar ou matar alguém? E ela negou. E cerca de 11 minutos depois dos exames, ela recebeu alta com alguns papéis em mãos e dando instruções dela voltar se os sintomas piorassem. Um dia antes do crime, no sábado, dia 25, a mãe do Scott, chamada Kathleen, viu que a Oti estava agindo de forma bastante esquisita e paranoica e não deixava ninguém chegar perto do bebê. E preocupada, a Kathleen ligou para a polícia
polícia avisou que a nora era esquizofrênica e estava instável, porém nenhuma providência foi tomada. E na madrugada de domingo, 26 de julho de 2009, por volta das 5 da manhã, a polícia de San Antônio recebeu um chamado para a casa de Otis Sanches. E a cena que os policiais encontraram foi descrita pelo chefe de polícia como algo saído de um filme de terror. A Otis estava sentada no sofá da sala. Ela tinha se esfaqueado no peito e no pescoço e gritava sem parar: "Eu matei o meu bebê". No quarto, os policiais encontraram o corpo do seu filho, Scott Wesley, de apenas 3 semanas e meia de vida. E os detalhes são ainda mais chocantes porque o bebê foi desmembrado. A Otis comeu partes do corpo da criança, incluindo o cérebro, antes de tentar se matar. E dentro da casa, mas sem ferimentos, estavam a irmã de Otis e seus 2 sobrinhos pequenos de 5 e 7 anos. E desde o primeiro momento, a Otis disse aos policiais que o diabo fez ela fazer aquilo. E a investigação rapidamente se concentrou no seu histórico de saúde mental. Ela foi presa e acusada de assassinato capital, com uma fiança de $1 milhão. Durante o processo, uma questão importante surgiu. A Otis foi considerada competente para ser julgada. Porém, isso não quer dizer que ela era sã, mas sim que ela entendeu as acusações contra ela naquele momento. O principal ponto, no entanto, era sua condição mental na hora do crime. 3 exames psiquiátricos feitos por médicos diferentes chegaram na mesma conclusão. A Otis Sanches estava legalmente insana quando matou seu filho. Ela não tinha capacidade de entender o que estava fazendo de errado. E com base nisso, em 1 de julho de 2010, a promotoria fez um acordo. A Otis Sanches foi declarada inocente por motivos de insanidade. Ela foi internada num hospital psiquiátrico de segurança máxima no Texas, onde deve permanecer até que um tribunal decida que ela não é mais um perigo para si mesma ou para a sociedade. Ruby Eugenie. Um ataque tão violento e sem sentido que ganhou as manchetes do mundo todo e fez um homem ser apelidado de O Zumbi de Miami. Essa é a história de Ruby Eugenie e do dia em que o horror tomou conta de uma das avenidas mais movimentadas da Flórida. Rudy Eugenie nasceu em Miami em 1981 e ele era filho de imigrantes haitianos. Ele teve uma vida com vários problemas desde o início. Os pais se separaram logo depois que ele nasceu e ele nunca chegou a conhecer o seu pai. Na adolescência, ele jogou futebol americano na escola, mas na vida adulta ele ficou pulando de emprego em emprego. Vendedor de CDs, funcionário do McDonald's, operador de telemarketing e, por último, lavador de carros. O seu histórico com a polícia começou bem cedo. Aos 16 anos, ele foi preso pela primeira vez por agressão e, ao todo, ele foi preso 8 vezes. Na maioria era por conta de porte de maconha. Mas um acidente em 2004 chama a atenção. Num excesso de fúria, ele ameaçou matar a própria mãe, dizendo que colocaria uma arma na cabeça dela. Isso mostra que ele já tinha um histórico de comportamento violento e instável, muito antes do ataque que o tornaria conhecido. Na manhã de sábado, no dia 26 de março de 2012, o Rudy Eugenie dirigiu até a famosa praia Miami Beach, e era um fim de semana de um grande evento, o Urban Beach Week, e por volta do meio-dia algo mudou. O Eugenie abandonou o carro no meio do trânsito e começou uma longa caminhada de quase 5 quilômetros pela ponte MacArthur Causeway. Enquanto ele andava sobre o sol forte, ele começou a tirar a roupa, peça por peça, e a jogar os seus documentos fora. Quando a polícia encontrou o carro dele depois, achou dentro uma bíblia e 5 garrafas de água vazia. E por volta das 1h55, quase 2 horas da tarde, o Eugenie, agora completamente nu, encontrou um homem deitado debaixo de um viaduto. O seu nome era Ronald Popo, um morador de rua de 65 anos. E segundo o próprio Popo, que sobreviveu para contar, o Eugenie
Eugene se aproximou de forma amigável, mas logo ficou agitado. Ele reclamava de algo, acusou o Popo de ter roubado a sua Bíblia e de repente o atacou. E o que se seguiu foi um pesadelo de 10 minutos. O Eugene espancou o Popo até ele desmaiar e então começou a morder e a arrancar pedaços do rosto do homem. Um ciclista que estava passando por ali, chamado Larry Vega, viu o horror e ligou para a polícia. Às 2h13, o policial José Rivera chegou. Ele deu ordem para o Eugene parar e as testemunhas dizem que o Eugene apenas levantou a cabeça, rosnou para o policial e voltou a morder o rosto da vítima. Então, o policial atirou. O primeiro tiro não parou o Eugene e foram necessários mais disparos para finalmente encerrar o ataque. E o Rudy Eugene morreu no local. Já o Ronald Popo foi levado para o hospital num estado gravíssimo. Ele perdeu entre 75% e 80% de seu rosto. O seu olho esquerdo foi arrancado e ele ficou completamente cego. A história dele, no entanto, é de uma força incrível. O Popo passou por meses de cirurgia de reconstrução e ele não apenas sobreviveu, como reaprendeu a se vestir, comer e se cuidar. E hoje em dia ele vive numa unidade de cuidados médicos de longa duração, onde ele aprendeu até a tocar violão. E o ataque, por mais trágico que tenha sido, trouxe à tona a história do Popo. Ele é um homem que frequentou uma das melhores escolas de Nova York na juventude, mas que vivia nas ruas há 40 anos, com a família pensando inclusive que ele já tinha morrido. E pela brutalidade desse ataque, todo mundo, incluindo a polícia e a mídia, presumiu que o Eugene estava sob o efeito de alguma droga sintética poderosa, conhecida como bath salts, e ela causa paranoia e comportamento violento. Mas algumas semanas depois, o exame toxicológico saiu e chocou todo mundo. O corpo de Rudy Eugene só tinha vestígios de maconha, nenhuma outra droga, nem álcool, nem essas bath salts. Nada. Então fica a pergunta: se não foram as drogas pesadas, o que levou àquele surto de violência extrema? Anthony Morley. Uma pessoa que já foi um símbolo de orgulho e beleza para uma comunidade se transformou em um monstro, responsável por um dos crimes mais nojentos da história recente do Reino Unido. Esse é o caso de Anthony Morley, o primeiro Mr. Gay UK, que se transformou num assassino canibal. E para entender isso, vamos lá. Em 1993, o Anthony Morley ficou conhecido por vencer o primeiro concurso Mr. Gay no Reino Unido. Ele era um rosto conhecido e um símbolo ali para aquela comunidade de pessoas. E a vítima, chamada Damian Oldfield, era um executivo de uma revista. E aqui a história tem uma coincidência bastante bizarra. No ano de 1996, tanto o Morley quanto o Oldfield participaram do mesmo programa de televisão, chamado God's Gift. Eles não estavam no mesmo episódio, mas a conexão joga ali uma luz ainda mais esquisita e trágica sobre o que viria a acontecer anos depois. E agora vamos para a cidade de Leeds, na Inglaterra, em maio de 2008. O Anthony Morley convidou Damian para o seu apartamento, e o que aconteceu lá dentro é de extrema violência. O Morley atacou o Oldfield com 2 facas diferentes. A vítima foi esfaqueada mais de 30 vezes e teve a garganta cortada. Só que o horror não parou por aí. Depois de matar o Damian, o Morley entrou no campo do canibalismo. Ele cortou um pedaço da coxa da vítima, levou para a cozinha, temperou e começou a fritar com azeite de oliva. E a perícia mais tarde encontrou vestígios de saliva de Morley na carne cozida, provando que ele, no mínimo, experimentou o que cozinhou. E depois de cometer o crime por volta das 2h30 da manhã, a história ficou ainda mais surreal. O Anthony Morley saiu do seu apartamento vestindo apenas um roupão de banho ensanguentado e chinelos. Ele caminhou cambaleando até uma lanchonete de kebab que ficava ali perto. E ao chegar lá, ele disse aos funcionários:
chame a polícia, pois eu matei um homem. Anthony Morley foi preso no dia 2 de maio de 2008 e o julgamento aconteceu em outubro daquele mesmo ano. No tribunal, a defesa do Morley tentou até ali dar algumas desculpas. Primeiro, eles alegaram que ele foi provocado pelo Damian, que teria tentado forçar uma relação. E segundo, disseram que o Morley agiu sem ter total controle dos seus atos, por conta de um trauma de um suposto estupro que ele sofreu na adolescência. E o Morley ainda afirmou que não se lembrava de nada daquele ataque, e o júri não aceitou nada disso. Em 17 de outubro de 2008, o Anthony Morley foi considerado culpado pelo assassinato. Quando o veredito foi lido, as pessoas que assistiam no julgamento da galeria pública aplaudiram, mostrando ali o tamanho do choque e da repulsa que o caso tomou. O Morley foi sentenciado à prisão perpétua, com uma pena mínima de 30 anos antes dele poder recorrer em liberdade condicional. E o motivo exato por trás de tanta brutalidade talvez nunca seja totalmente conhecida. Sobreviventes dos Andes. Esse caso ele não é sobre um crime em si, loucura ou maldade, mas sim uma das mais incríveis e angustiantes histórias de sobrevivência que o mundo já viu. Vamos voltar para 1972, para o coração gelado da Cordilheira dos Andes. Essa é a história do voo 571 e do que ficou conhecido como o Milagre dos Andes. No dia 13 de outubro de 1972, um avião da Força Aérea Uruguaia decolou de Montevidéu e a bordo estava 45 pessoas, incluindo os jovens jogadores de um time amador de rugby, junto com os familiares e amigos. E o destino era Santiago, no Chile, mas por um erro de navegação em meio a um tempo terrível, o avião bateu em um pico nas montanhas. As asas e a cauda se partiram e a fuselagem do avião deslizou por uma geleira e parou em um vale de neve completamente isolado, a mais de 3.600 metros de altitude. No impacto, 12 pessoas morreram. Os sobreviventes se viram em um pesadelo, temperaturas congelantes, ferimentos graves, sem roupas adequadas e completamente sozinhos. E a carcaça do avião virou seu único e precário abrigo. E a pouca comida que havia nos destroços, ali algumas barras de chocolate, biscoitos e garrafas de vinho, acabou em poucos dias. E a fome acabou se tornando uma ameaça tão grande quanto o frio. E naquele lugar não tinha animais, não tinha plantas, não tinha absolutamente nada. E então veio o golpe final. Por um pequeno rádio do avião, eles ouviram a notícia que acabou com todas as esperanças deles. As buscas aéreas por eles haviam sido oficialmente canceladas, porque para o mundo eles já estavam mortos. Foi nesse momento que uma ideia terrível, porém necessária, surgiu. Para sobreviver, eles teriam que se alimentar dos corpos dos amigos que haviam morrido e que estavam preservados pelo gelo. Para aqueles jovens, a maioria católicos devotos, a ideia era repugnante. Houve debates, choros, orações, e como eles poderiam fazer aquilo? E foi um estudante de medicina chamado Roberto Canessa, um dos primeiros a defender que aquela era a única escolha lógica para não morrerem de fome. E é aqui que acontece um dos atos mais profundos de amizade e solidariedade. Muitos, sentindo ali que iam morrer, fizeram um pacto. Eles davam a permissão para que os seus corpos fossem usados para alimentar os amigos que sobrevivessem. E isso era uma forma de aliviar a culpa de quem ficasse vivo. O ato de comer carne humana, que eles preferem chamar de antropofagia para diferenciar, de um ataque selvagem, era cercado de respeito. Os corpos ficavam em uma certa distância, cobertos por neve, e apenas algumas pessoas eram encarregadas da terrível tarefa de cortar a carne. E quando parecia que nada poderia
poderia piorar, na noite de 29 de outubro, uma avalanche de neve atingiu a fuselagem onde eles dormiam, e mais 8 pessoas morreram soterradas. E o desespero só aumentou, e a dependência dos corpos dos falecidos como a única fonte de vida se tornou ainda mais crucial. Depois de mais de 2 meses isolados, ficou claro que ninguém viria resgatá-los, e eles teriam que se salvar sozinhos. Foi aí que 2 do grupo, chamado Nando Parrado e Roberto Canessa, decidiram fazer o impossível, que era atravessar a pé as gigantescas montanhas dos Andes em busca de ajuda. Sem equipamento de alpinismo, usando apenas pedaços de carne humanas como alimento, eles caminharam por 10 dias em condições bizarras. E finalmente, exaustos, eles chegaram a um vale e avistaram um homem. O seu nome era Sérgio Catalã, um pastor de ovelhas chileno, e a salvação havia finalmente chegado. O Catalã deu comidas a eles e cavalgou por horas para poder alertar as autoridades. E nos dias 22 e 23 de dezembro de 1972, 72 dias após o acidente, helicópteros da Força Aérea Chilena resgataram os 16 sobreviventes. E quando a história completa veio à tona, o mundo ficou em choque. Mas, aos poucos, o choque deu lugar à compreensão. Todos entenderam que eles fizeram o que era necessário para sobreviver. Albert Fish. Alguns criminosos são tão cruéis que seus nomes ecoam através da história como sinônimo de maldade. E esse cara é um deles. Ele tinha muitos apelidos: o lobisomem de Wisteria, o maníaco da lua e o mais famoso, o vampiro do Brooklyn. Mas seu verdadeiro nome era Albert Fish, e por trás da aparência de um avô gentil e inofensivo se escondia um dos monstros mais sádicos que já caminharam sobre a Terra. E para entender essa bizarrice do Albert Fish, precisamos voltar para sua infância, no final do século XIX. Nascido em 1870, ele perdeu o pai muito cedo e foi enviado pela mãe para um orfanato. E segundo o próprio Albert Fish, foi lá que a sua mente se arruinou. Ele via outros meninos serem espancados com frequência e começou a sentir uma fascinação doentia pela dor. Ele também sofreu abusos e humilhações no orfanato, mergulhando em um mundo de violência. Aos 12 anos, ele já praticava atos bizarros, como beber a própria urina e comer as próprias fezes. E aqui a história fica ainda mais perturbadora. O Albert Fish cresceu, se casou e teve 6 filhos. Para muitas pessoas, ele parecia ali realmente um homem comum, até mesmo um bom pai. Ele conseguiu esconder sua verdadeira natureza de forma assustadora. Porém, em segredo, a sua vida era um verdadeiro ritual de dor. Ele enfiava dezenas de agulhas em seu próprio corpo, especialmente na região da pelvis. Um raio-x feito depois da sua prisão revelou 29 agulhas enferrujadas alojadas nele. Ele se batia com um remo cheio de pregos e se queimava com ferros quentes. E para ele, essa automutilação era uma forma de pagar pelos seus pecados, misturando uma religiosidade distorcida com o seu prazer pela dor. Albert Fish abusou de mais de 100 crianças e é suspeito de ter matado pelo menos 15. E ele mesmo se gabava de ter feito vítimas em todos os estados. Mas foi um crime em particular que levou à sua prisão. Em 1928, ele se apresentava como Frank Howard, um simpático fazendeiro, e ele foi até a casa da família Bud. Ele conversou, foi gentil e convenceu os pais a deixarem que ele levasse a filha deles, a Grace, uma menina de 10 anos, para uma suposta festa de aniversário. Só que a Grace Bud nunca mais voltou. O Albert Fish a levou para uma casa abandonada. Lá ele a estrangulou, esquartejou seu corpo com uma serra e ao longo de 9 dias
cozinhou e comeu a carne da menina. E por 6 longos anos, o desaparecimento de Grace Budd foi um mistério, e o Albert Fish continuou livre, até que em novembro de 1934, a mãe de Grace, Adelia Budd, recebeu uma carta. Era uma carta anônima, cheia de erros de ortografia, mas com detalhes que só o assassino poderia saber. E nela, o autor descrevia com prazer sádico como ele havia matado e comido sua filha. E essa crueldade foi o seu erro fatal. Um detetive de Nova York chamado William F. King pegou o caso. Ele notou um pequeno detalhe na carta, um emblema no papel de uma associação de motoristas particulares. E seguindo essa única pista, o detetive King chegou a um quarto alugado onde o Albert Fish havia morado. E em 13 de novembro de 1934, quando Albert Fish voltou ao local para pegar um cheque, o detetive King estava lá esperando ele. Ele foi preso sem resistência e confessou tudo imediatamente. O julgamento de Albert Fish em 1935 foi um verdadeiro show de horrores que chocou a América. E a grande questão era: ele era louco? Bom, médicos e psiquiatras o examinaram, e a conclusão era de que sim, ele era clinicamente insano, um psicopata com delírios religiosos e impulsos sádicos. No entanto, pela lei da época, os especialistas concluíram que ele sabia o que estava fazendo de errado, e isso era o suficiente para que ele fosse considerado legalmente são e responsável pelos seus atos. Albert Fish foi então condenado à morte. E em 16 de janeiro de 1936, na prisão de Sing Sing, o vampiro do Brooklyn foi executado na cadeira elétrica. Jeffrey Dahmer. Esse nome é com certeza um dos mais infames na história do crime, mas eu não poderia deixar de falar. Um homem cuja aparência quieta e tímida escondia um abismo de depravação. Ele ficou conhecido como o Canibal de Milwaukee e seus atos chocaram o mundo. Essa é a história de Jeffrey Dahmer e do apartamento de horrores que ele mantinha por anos debaixo do nariz de todo mundo. Jeffrey Dahmer, nascido em 1960, teve uma infância bastante solitária, e desde cedo ele tinha uma fascinação bizarra por animais mortos. Ele os encontrava na beira da estrada, levava para casa, dissecava e colecionava seus ossos. E na adolescência, o isolamento piorou ainda mais. Ele começou a beber pesado aos 14 anos, um vício que o acompanhou durante toda a sua vida. E enquanto seus colegas de escola pensavam em namoro e futuro, as fantasias de Dahmer já eram sombrias, envolvendo dominação, controle e morte. E o divórcio conturbado de seus pais o deixou praticamente abandonado aos 18 anos, aprofundando ainda mais o seu isolamento. E apenas 3 semanas depois de se formar no ensino médio, em junho de 1978, o Dahmer cometeu o seu primeiro assassinato. A vítima foi Steven Weeks, um jovem de 18 anos que pedia carona. O Dahmer atraiu para sua casa, o matou a pancadas e o estrangulou. E depois disso, ele dissecou o corpo no porão, enterrou e, semanas mais tarde, desenterrou os restos mortais, dissolveu a carne em ácido e esmagou os ossos. E bom, o padrão dos seus futuros crimes já estava estabelecido ali, no primeiro ato. Depois disso, houve uma pausa de quase 9 anos, mas o monstro ainda estava adormecido. A partir de 1987, o Dahmer começou a matar em série. O seu método era quase sempre o mesmo. Ele ia a bares gays, shoppings ou andava pelas ruas de Milwaukee procurando por rapazes jovens e muitos deles de minorias étnicas. Ele os atraía para sua casa com promessa de dinheiro ou bebida, e lá ele os drogava e os estrangulava. Porém, a morte não era o fim. Dahmer praticava necrofilia, ou seja, atos sexuais com os corpos. Ele os desmembrava e guardava lembranças de suas vítimas. E a polícia encontrou
crânios que ele fervia e limpava, genitais e até esqueletos inteiros guardados. Ele também começou a praticar canibalismo, cozinhando e comendo parte de suas vítimas como coração e músculos. E em sua fantasia doentia de controle total, Dahmer levou seus crimes a um nível ainda mais grotesco e esquisito. Em 1991, ele começou a fazer experimentos em algumas vítimas enquanto elas ainda estavam vivas. Ele perfurava os seus crânios e injetava ácido ou água fervente em seus cérebros. A meta dele era criar uma espécie de zumbi obediente, uma pessoa em estado vegetativo que ficaria com ele para sempre, sem nunca poder abandoná-lo. E as tentativas, claro, sempre terminavam na morte da vítima. A polícia de Milwaukee teve a chance de parar o Dahmer, mas falhou tragicamente. Em maio de 1991, um garoto de 14 anos chamado Conner Oxyntosofone, ele conseguiu fugir do apartamento dele nu e sangrando. E os vizinhos viram a cena e chamaram a polícia. Só que quando os policiais chegaram, eles acreditaram na mentira do Dahmer, que disse que o garoto era o seu namorado adulto e que eles tinham apenas brigado. Os policiais levaram o garoto de volta para o apartamento e o entregaram nas mãos do seu assassino. E o Dahmer o matou logo em seguida. Essa carreira de crime de Jeffrey Dahmer terminou em 22 de julho de 1991. Naquela noite, um homem chamado Tracy Edward, que Dahmer havia algemado e ameaçado com uma faca, conseguiu fugir e pedir ajuda a policiais na rua. E quando a polícia entrou no apartamento do Dahmer para investigar, a cena era bizarra. E tinha um cheiro insuportável ali. Eles encontraram fotos polaroides de corpos desmembrados. Na cozinha havia 4 cabeças humanas. Na geladeira e no freezer, mais partes de corpos. E em um grande tambor azul de plástico, 3 torsos humanos se dissolvendo em ácido. O Jeffrey Dahmer foi preso no local e calmamente confessou ter matado 17 rapazes e homens. No julgamento em 1992, o Dahmer se declarou culpado, mas alegou insanidade. E a defesa tentou provar de que ele era louco e não sabia o que estava fazendo, só que o júri não concordou. Eles o consideraram são e, portanto, responsável pelos seus crimes. Jeffrey Dahmer foi condenado a 15 prisões perpétuas, só que a sua vida na prisão, no entanto, foi curta. Em 28 de novembro de 1994, ele foi espancado até a morte por outro detento, Christopher Scarver, enquanto limpava o ginásio da prisão. E é isso aí, galera, essa aqui foi a parte 1 do meu vídeo de canibais. O vídeo tinha dado 1 hora, só que eu decidi colocar ele em 2 partes, porque eu tô com um pouco de receio aí desse tema bastante pesado, não sei como que o público vai abraçar isso aqui. Então, se você gostou, deixe o seu like, se inscreva e ative as notificações, porque em breve já vai sair a parte 2, provavelmente amanhã ou depois, dependendo do quanto o público vai abraçar isso aqui, porque eu tô com receio, beleza? Então, é isso e eu vejo você na próxima. Valeu!